Ei, meus amores, hoje a gente vai fazer essa live na natureza, coisa boa, poder respirar um pouco sem chuva, botar o pé no chão, né? Aproveitar um pouquinho esse clima. Você sabia o que respirar é a maior medicina que nós temos, né? Pessoas, então assim, mulheres, homens, né? Todos que estão aqui. Então, quanto que a gente às vezes deixa de respirar, né? E a cura da humanidade está debaixo do nosso nariz. Então, ainda mais aqui no sul que o ar, né, tem uma qualidade, então é muito bom. Isso, uma delícia, né, Carol? Boa tarde, Lilian, seja bem-vinda. Oi, Liane, boa tarde. Oi, Jaque. Oi, Miriam, meu amor. Boa tarde, lindezas. Vocês são ótimas. Gratidão por estarem aqui para mais uma live, da mais uma semana antes da nossa semana, né? Da Mulher Próspera. A gente começa segunda-feira, passou muito rápido. Então essa é a última semana que tem a live às 7h37, né? Babado. Semana que vem, então, é os vídeos da semana da Mulher Próspera e também as lives às 13h20. Já vai se programando aí, tá bom? Porque no nosso encontro da manhã vai ser o vídeo da semana da Mulher Próspera. Meus amores, vamos lá. O assunto de hoje é: destrave a sua relação com os seus filhos. Como fazer para fortalecer os seus filhos, né? Porque eu penso que enquanto mãe, eu vejo muitas mães, né? Tendo muitas mães. Então, quanto mãe, a mãe também se realiza quando o filho se realiza, né? Para quem não me conhece, então eu sou Franciane Patrício, sou terapeuta, consteladora familiar, e hoje a gente então vai trazer essa consciência sobre essa relação entre mães e filhos. Gente, eu atendo muitas mães, né? Dentro dos grupos nós temos muitas mães e nós temos a oportunidade aí de fazer muitos movimentos, vivências com todas as mães. E o que acontece, meus amores? Eu vejo muitas mães desconfiando da capacidade dos seus filhos de eles resolverem o que eles têm que resolver, né? É fato que se a gente for olhar para essa relação dos filhos, são vários pontos que a gente precisa trazer para essa discussão, né? Para essa clareza, porque um dos pontos é que a nossa geração, as mães mais jovens, elas têm um padrão de querer dar para os filhos aquilo que elas não tiveram dos pais, né? Então, geralmente, tanto a mulher quanto o homem, ela quer dar para o filho aquilo que eles não tiveram. Só que tem um grande quê nisso aí. O que você não teve lá dos seus pais, você aprendeu a desenvolver e a buscar, né? E a Karina, primeira vez, seja bem-vinda. E esses filhos, eles não precisam desenvolver a capacidade deles de buscar, de pensar rápido, né? De ter possibilidades, porque eles já recebem tudo, né? Eles já recebem tudo. Então, Bert Hellinger fala que essa relação, ela tem que ser equilibrada. Os pais, eles podem dar o que eles têm para dar, porém, entendendo que esse filho, para que ele se sinta digno, ele precisa também ir buscar muitas coisas dele. Então, Bert fala que você pode contribuir para o seu filho até os 18 anos no máximo. A gente sabe que tem culturas que é muito antes disso, né? Eu tenho uma cliente que a cultura dela é japonesa e o pai dela saiu de casa com 9 anos, né? Para ir já trabalhar e desenvolver e fazer várias coisas. A gente sabe que hoje a gente fica na super proteção, né? Querendo dar tudo, e os filhos, eles se sentem também, eles carregam uma culpa muito grande, de que eles têm que
ter o padrão daquilo que as mães e os pais tiveram. Então as mães e os pais saíram de casa cedo, tiveram que se virar sempre sozinho, sempre naquela cobrança de que como as coisas devem ser. E aí os filhos vêm num choque, né? Porque eles não precisam sair de casa cedo, mas eles são cobrados de que eles têm que fazer coisas das quais eles não precisam fazer, né? Porque tem toda a estrutura ali. Então vira uma pressão, vira uma culpa muito grande. Por mais que o filho tá em casa sem fazer nada, ele tem ali uma pressão e uma culpa muito grande, porque as mães e os pais trazem essa cobrança, né? Então, em outras palavras, eu vou trazer um exemplo. Uma cliente falou, né? A minha filha só joga videogame, ela queria trabalhar com videogame, ela queria fazer as lives lá, tem o nome, né? Só que pra mim, que tive que trabalhar desde muito cedo, tive que batalhar desde muito cedo, isso é perca de dinheiro, isso não é profissão. Então eu não deixo a minha filha fazer isso que ela queria. Então ela me falou isso, né? Até que ela percebeu que para a época que nós estamos, para as condições que nós estamos, aquilo que a filha quer fazer é um lugar onde ela desenvolve muitos dons e muitos talentos, né, de raciocínio, de estratégia, de várias coisas, e que ela pode se realizar porque pode virar um trabalho. Então, quando ela começou, ao invés de recriminar e querer que a filha fizesse as coisas que ela fez, quando ela percebeu, ela incentivou, a filha fechou um contrato, inclusive com a TV, para passar os jogos. Então, ela está prosperando financeiramente. Então, olha isso que interessante, gente, né? Então, esse lugar de você olhar que a fase que os seus filhos estão é uma nova geração e que é importante esse lugar da escuta, né? Da escuta e não só do impor os padrões que a gente fez. Porque, gente, a gente sabe que o que a gente fez, né? O que a gente... A Jaque, ó, verdade, aprendi com a minha filha que a profissão é a profissão do futuro. Olha isso que interessante, né? Seja bem-vinda, Jaque. Então, meus amores, assim, ó, a gente tem que aprender a confiar mais nos filhos, né? A confiar mais nos filhos. Afinal, a gente muitas vezes vê esses filhos como frágeis, porque eles não tiveram que galgar um caminho que nós tivemos que galgar. Porém, o mais importante é que esses filhos, como eles são eles são a nossa continuidade, né? Eles não precisam galgar mesmo, porque nós abrimos já esse caminho. Nós já abrimos esse caminho. Então, realmente, eles não precisam, eles precisam continuar desse caminho para frente. Então, nós entendemos até esse caminho, mas desse caminho para frente, nós precisamos dar espaço e abençoar para as escolhas deles. E aí, daí muitas mães falam, Fran, mas os meus filhos têm escolhas, né? Eles ficam dependentes. Sim, toda vez que você sustentar essa dependência, ele não precisa ser independente, né? Então, ao invés desse lugar da cobrança, comece a fazer combinados com esse filho, né? Fazer combinados com esse filho. E mais importante, gente, vamos para os casos mais profundos, assim, né? O mais importante. Os filhos vão ter problemas. Eu falei que essa live destrave a sua relação com o seu filho, né? Como que você vai acessar esse lugar da prosperidade com os seus filhos? Primeiro lugar, sendo filha dos seus pais e se colocando como mãe. Isso é muito importante. Sendo filha dos seus pais, se colocando como mãe. Porque se você tá grande para os seus pais, você é mãe da sua mãe, mãe do seu pai, você é pequena para os seus filhos. Vocês entendem? Você não tem energia para lidar com os seus filhos. Então, o seu filho vai tentar acessar você e ele não vai ter. Segundo ponto, dando um lugar para o pai dos seus filhos. Porque o que acontece? A gente termina a relação com o pai e esquece que os filhos são filhos.
100% desse pai vive dentro desse filho. Então a gente fica, tá igual ao teu pai. E aí a criança fica, como assim? A minha mãe não vai me amar porque eu sou igual ao meu pai, mas ela que escolheu ele como meu pai, né? Então isso, quando a gente aprofunda, a gente vai para lugares muito delicados, que a gente por um padrão foi repetindo isso, foi descontando as coisas, né? Foi sem olhar muito para o que estava falando, mas que hoje, com todos os estudos do inconsciente, a gente percebe que tem realmente muita interferência, né, no desenvolvimento desses filhos. Então, ao invés de você reclamar do pai do seu filho para o seu filho, você fortalece o que acontece entre eu e seu pai é nosso. Nós somos os seus pais, então você não precisa se preocupar com nós. Somos nós que nos preocupamos com o seu pai. Porque quando essas duas ordens estão trocadas, você não está no lugar de mãe e ele não está no lugar de pai, o marido não está no lugar de pai, ou né, a pessoa, o pai do filho mesmo, às vezes não tem relação com você, mas você não dá o lugar de pai, o seu filho, ele não consegue ter a parte de vocês integrado dentro dele. Então acontece várias coisas, ele se sente enfraquecido. Uma outra coisa, ele vai carregar as dores do abandono, da rejeição que vocês carregaram. Então ele vai tentar salvar vocês. Mulheres que têm filhos que vão mal na escola, geralmente são os filhos que, quando a gente vai saber da história, estão virados para trás. Nós temos muitas pedagogas dentro do resgate, né? Nós temos muitos filhos virados para trás, nem prestando atenção na escola, porque tá tentando salvar o pai e mãe. Eu mesma já passei por isso. Quantas vezes fui para a escola, não queria estudar, queria só chorar, porque eu não estava bem lá dentro do meu sistema familiar, né? Estava sentindo falta da minha mãe, do meu pai e tudo mais. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Do quanto que eu estou assumindo o meu lugar de mãe e o quanto eu estou permitindo... Opa, caiu meu fone aqui. O quanto eu estou permitindo que o pai assuma o lugar do pai, independente do que aconteceu. Porque seu filho vai ser parecido com o pai dele? Sim. Seu filho vai ser parecido com você? Sim. Né? Os nossos filhos, eles são uma célula de informação. 100% de informação sua, que é a mãe, e 100% de informação do pai. 50% desse filho representa você e 50% desse filho representa o pai dele, né? Então, nesse 50% desse filho, contei 100% da sua história. E nesse 50% desse filho, contei 100% da história do pai. Então, quando você fica falando mal do pai, metendo o pai, metendo o filho na situação de vocês, é como se a mãe não permitisse que esse filho tomasse a força do pai. E o filho é muito fiel à mãe, muito fiel, que é o primeiro vínculo. Então, ele fica do lado da mãe, só que ele vai fazer birra com a mãe para punir a mãe que não dá lugar pelo pai. Então vai ser rebelde, às vezes vai sim para as drogas, né? Vou falar uma coisa assim que nem vou falar. Deixa o que eu falo quando a gente aprofundar. Mas a mãe tem muita interferência, né? Quando a mãe quer realmente ajudar esse filho, todo o papo dessa live é o seguinte, um alerta. Ao invés de dizer o que esse filho tem que fazer, assuma o seu lugar, dê o lugar para o pai dele e abençoe esse filho. É as 3 coisas que você, enquanto mãe, pode fazer para você ficar em paz, tranquila, sabendo que o seu filho vai tomar um rumo legal, sabendo que ele vai realmente tá fortalecido para fazer as escolhas dele, mesmo que a escolha dele seja uma escolha dolorosa. Porque antes de chegar nesse lugar aqui, de estar no lugar de cura, eu conheci muitos lugares que eram lugares mais fáceis, né? A gente vai lá, bebe demais e faz várias coisas e tudo, mas que quando eu fui buscando o meu caminho, eu comecei a fazer minhas escolhas diferentes.
Então, mesmo que seu filho esteja numa situação ruim, ao invés de tentar salvar ele, vai lá e salva você, abençoa o seu filho. A partir do momento que ele vê você bem, você se resgatando, você evoluindo, eles também sabem, porque isso vive dentro dele, que ele também tem possibilidade de evoluir, de se resgatar e de ficar bem. Agora, se a mãe tá mal, se a mãe tá deprimida, se a mãe não, de alguma forma, quiser projetar nesse filho a carência que é dela, a carga para esse filho fica pesado. O peso desse filho fica pesado. Então, isso é muito comum, eu vejo o tempo todo, gente. A mãe projetando as suas carências no filho. Ah, porque o meu filho não me liga. Ah, porque o meu filho não tá aqui comigo, porque ele não veio me visitar. Gente, eu sei que isso dói como mãe. Mas uma mãe tem que abençoar o filho para ir para o mundo. Ah, se ele não me liga, então ele tá lá vivendo as histórias, se fortalecendo, tendo experiências que vão fazer com que ele evolua. Ah, ele não veio aqui? Deus abençoe, meu filho, que você possa realmente, né, ter aí relações e viagens, experiências que te engrandecem. Deixa que as minhas carências, deixa que as minhas dores, eu cuido com a minha mãe e com meu pai. Filho não vem no mundo para suprir vazio de pai e de mãe. Filho não vem no mundo para suprir vazio de pai e de mãe. E esse é o grande cuidado, né? Esse é a grande questão. E eu tenho certeza que para as mães que sentem culpa, que é o caminho que eu sempre ensino, né? Eu sempre digo para vocês, olha para o que você recebeu da sua mãe e olha para o que a sua mãe recebeu da sua avó. A gente sempre vê que a nossa mãe nos deu, mesmo que foi quase nada, ela nos deu muito menos, nos deu muito mais do que a avó deu para ela. Por mais que você julgue a mãe ruim, quando a gente faz esse exercício, a maioria dos casos sempre deu muito mais, né? A mãe sempre deu muito mais do que ela recebeu da avó. Então, gente, para você que tem culpa de não ser uma boa mãe, olhe para o que você deu para o seu filho. Eu tenho certeza que você deu muito mais que você recebeu da sua mãe, né? Eu tenho certeza. Então, só aí já é um dos motivos para você liberar essa culpa. Mas tem um segundo motivo fantástico, que é o seguinte: você como mãe, só o fato de ter gerado a vida, se você só botasse ele no mundo e não fizesse mais nada, você já fez muito por esse filho. Você já deu toda a sua experiência, toda a sua informação do seu sistema para que ele continuasse essa história, podendo fazer de um jeito diferente. Então, o que você não pode fazer para os seus filhos, outras pessoas vão fazer. Gente, eu tive tanto acolhimento da minha avó, das minhas tias, né? Eu tive tanto acolhimento de amigas, eu me apoiei muito em sistema familiar de amiga, que foi referência para mim. Então, tudo que eu precisava, eu fui encontrando. E o seu filho também vai encontrar. Então, toda vez que vinha aquela culpa de ser uma má mãe, a ideia é você olhar se você está no lugar de mãe, você deu a vida e já deu tudo, dar o lugar para o pai, abençoa esse filho para ir para o pai, abençoa esse filho para ir para a vida e diz: o que eu não pude fazer por você, agora eu permito que você faça por você. Eu te abençoo, eu te ilumino. Gente, a bênção de uma mãe, ela é muito poderosa. Filho, independente do que aconteceu comigo nos meus relacionamentos, eu te abençoo para ter relacionamentos lindos, harmoniosos. Eu te abençoo nas suas escolhas. As suas escolhas podem ser diferentes. Você pode fazer diferente de mim. Eu te abençoo. Porque se ele faz exatamente as mesmas escolhas que você, a história continua a mesma. Então é bom que esse filho, ele viva outras coisas, porque vocês vivem outras coisas a partir disso.
também, né? E eu já vi mulheres aqui que falaram assim, ai, Fran, minha mãe também projetou muito a carência dela em mim. Ok, porque ela também não sabia. E muitas mães projetaram muitas carências nos filhos, né? Só que agora a gente tá vendo. Então a gente como filha começa a devolver essas carências para a mãe. Mãe, eu sinto muito, eu devolvo para você o que é seu, assumo meu lugar de filha, eu não vou suprir a sua carência tem a ver com a sua mãe. Eu devolvo isso e assumo o meu lugar agora. Então enquanto filha eu faço isso. Enquanto mãe eu faço, filho, eu sinto muito se eu não estava no lugar de mãe, agora eu estou aqui, fui eu que te dei a vida, eu assumo isso. Independente da sua história com a minha mãe, porque geralmente é a avó que cuida, né? Fui eu que te trouxe para o mundo, graças à vida que a sua avó me deu. Então agora eu assumo o meu lugar de mãe, eu permito que você tome o seu pai, né? Para você se fortalecer. Eu escolhi ele, independente do que aconteceu, é nosso. E você tem a minha bênção para fazer as suas escolhas. Doeu, ficou preocupado com o filho, pede lá para a providência divina. Eu gosto muito dessa frase, já trouxe aqui para vocês, né? E é de acordo com a minha crença, com a minha forma de falar com o universo, que eu trago do meu sistema familiar. Então eu digo, muita luz e muito amor, que Deus abençoe e ilumine. Imagina essa pessoa encontrando lindos caminhos, assim. Então veio a dor, veio a vontade, o medo desse filho não achar os caminhos, eu respiro e diz, muita luz e muito amor, meu filho, que Deus abençoe e ilumine. Isso eu faço para todas as pessoas assim que de alguma forma acabam chocando, né? Causando algum medo, alguma dor comigo. Eu abençoo essas pessoas, tá? Você pode devolver somente em pensamento, tá, Débora? Não precisa presencialmente, é sempre aqui dentro. É sempre nas nossas relações aqui internamente, tá bom? Vamos! Isso, eu te abençoo e te ilumino nas suas escolhas. Se você escolher um caminho mais difícil, você tem a minha força, você tem a força do seu pai dentro de mim e eu sei que você vai conseguir sair disso. Se você precisar de mim, eu estarei aqui. Mas mãe não vai até filho, gente. Mãe não vai até filho dar ajuda. É filho que vai até a mãe. Então mãe pode dizer, se você precisar de mim, você pode vir até aqui. Se você tá ali ajudando o seu filho, você não dá espaço para que ele peça ajuda, para que ele faça. E se ele não pede ajuda, é porque ele já entendeu que ele pode fazer sozinho. Então é confiança, é confiança. O seu filho é uma continuidade sua. Se você teve seus aprendizados, a sua continuidade também vai ter os seus aprendizados, tá? Para o filho andar, é muito mais fácil para a gente depois estar mais velha, ver uma criança tendo que aprender a andar e saber os caminhos que ela pode dar, né? Mas ela não sabe, ela vai ter que experimentar, ela vai ter que se fortalecer, né? Então, meu filho não quer mais saber de mim depois que casou. O que fazer? Graça, cuida dessa sua carência, fala pro seu filho, eu te abençoo, meu filho. Se você quer viver esse casamento, se você precisa viver essa história agora, eu te abençoo. Deixa ele viver esse casamento. Você sempre vai ser a mãe, Graça. Por mais que ele case, por mais que ele viaje, por mais que qualquer coisa, o seu lugar ninguém consegue tirar. Ninguém. Porque você tá aqui dentro dele. Então, por mais que ele não expresse isso, por mais... O seu lugar é só seu, mulher. Você não vai perder esse filho, você não vai perder a sua importância, você não precisa ficar preocupada de não ser reconhecida. O seu problema de não ser reconhecida está lá com seu pai. Então, Maria, o que eu estou dizendo é exatamente isso, que o filho não precisa te entender. Você só precisa abençoar as escolhas dele, a forma de ele pensar, estar no seu lugar. Nesse lugar, o seu filho não precisa te entender. Não importa o que ele pensa sobre você, não importa. Você vai ser sempre a mãe e você já deu o que ele precisa. Se ele se sente carente, é porque ele já traz também isso. Então, abençoe e ilumine para que você ache os seus caminhos para liberar a carência. Eu abençoo e te ilumino, meu filho, para que você encontre as respostas para liberar isso. Tudo aqui, gente, não precisa falar para ele, tá?
Falar internamente, isso mesmo, dentro de você. E é isso, meus amores. Então, vamos fazer um movimento sistêmico, né? Para que vocês possam, então, fortalecer os seus filhos. Quem topa? Então, começa a trabalhar isso, Maria, para que ele vá para a vida mais dentro de você. A gente vai fazer um movimento para que você mude a visão do seu filho. Eu não estou pedindo para você convencer o seu filho que você tá diferente. Eu estou pedindo para você mudar a visão que você tem do seu filho. Entendendo que o primeiro ponto é: o seu filho é você. Seu filho é você. Né? E muitas vezes ele não vai para a vida porque ele está preso aí nas histórias, está sem força. Cuida o que você fala do pai dele. Cuida, gente. Cuida, tá? Se é especial, hoje já tem muitos recursos para as crianças especiais, né? Tem muitos recursos, assim. Tem grupos que trabalham, tem, eu não sei o tipo do grau. Gente, tem muita coisa. Para vocês terem uma ideia, essa questão de criança é tão delicada que hoje tem muitos diagnósticos, né? TDAH, que é déficit de atenção. Ai, gente, tem tanto que, ó, até deu um branco, graças a Deus, né? Tem muito diagnóstico. Mas a gente esquece que essas crianças, elas estão... Opa! De novo caiu. Essas crianças, elas vêm num grau de evolução diferente do nosso. A nossa geração, a gente tinha um tipo de comportamento. Essas crianças, elas vêm num outro tipo de comportamento. Uma vez eu fazendo um estudo com crianças e lendo, estudando muito sobre isso, teve um relato que nunca vou esquecer, que foi de uma criança, eu acho que era autista. Os autistas, eles são muito inteligentes, né? Para arte, para pintura, eles só não conseguem se relacionar, só que é porque eles não conseguem se relacionar da forma que a gente aprendeu a se relacionar, nos padrões que a gente aprendeu. Então, esse estudo, ele mostrava assim, como uma criança autista vê a gente. E aí foi muito interessante como ela vê o mundo e como ela vê a gente. Então ela vê o mundo imenso, as possibilidades imensas, e vê a gente pequeno e devagar. Então é como se para uma criança, né, com algum diagnóstico assim, muitas crianças, vamos lá, elas vissem a gente em câmera lenta. Então elas não escutam isso que a gente está falando, elas escutam assim. Então elas ficam muito irritadas, então elas não sabem lidar com isso. Mas hoje a gente já tem muitos recursos, muitas ferramentas, a própria medicina está trazendo muita coisa. As terapias integrativas nem se falam. Então nas constelações a gente vê a raiz disso. Com os florais, gente, o resultado é incrível, incrível. Crianças que não falavam já, com 4 anos começam a falar. Crianças que começam a se relacionar, sabe? Então tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Mas tem que ver o quanto que você está disposta, porque eu conheço uma situação muito próxima a mim, que a mãe tem uma carência incrível, a vida dela foi cuidar de todo mundo a vida toda, e quando o filho cresceu ele começou a ter epilepsia. E a gente sabe que hoje a medicina tem tratamentos de pessoas que conseguem, né, tratar e viver normalmente com isso, se usam remédios e tal. E esse filho, ele faz tratamentos, mas ele foi aposentado por invalidez, já é um homem, e ele tá regredindo. Então ele não se relaciona mais como antes, ele não sai, ele vive o dia inteiro no quarto, ele não acompanha as conversas, ele está tendo desequilíbrio no corpo. Então, o tratamento dele hoje é só para não piorar, mas também não ajuda a melhorar. E a dinâmica é muito difícil, muito dolorosa, mas que existe uma alimentação, assim, toda vez que a gente propõe algo diferente daquilo, não é possível, não dá, não posso. Então, a escolha, a dinâmica, a alimentação daquele ciclo familiar, ela se deu dessa forma. Claro que se a gente for abrir o campo, tem uma raiz, tem algo mais profundo, né? Mas que
a gente tem que entender que quando a gente começa nesse lugar de destravar, de ter a consciência da visão sistêmica, das constelações familiares, a gente entende que não existe mais esse lugar de julgamento. Tudo tem uma raiz e uma dinâmica. Então, se aquele sistema familiar está nessa dinâmica, é porque tem algo mais profundo ali. Então, às vezes, você escuta ou fala alguém falando, eu queria que o meu filho fosse para a vida. Mas para mim, meu inconsciente é conveniente que ele não vá. Como mãe, às vezes, porque assim eu sei onde ele tá, porque assim eu tenho do que reclamar, se eu gasto minha energia aqui e eu não preciso ir para a vida fazer outras coisas. Vocês entendem? Assim, então é bem profundo. Tem coisas que eu não consigo trazer em muitos detalhes aqui, porque a gente tem que começar e ter mais tempo para, né? Eu já ia fazer um movimento e acabei entrando nisso, que é bem complexo. E vira, até para quem não tiver aberto para escutar isso, vira até polêmico. Vira polêmico, porque tô na superficialidade, tá, gente? Mas eu garanto para vocês que quando a gente sai da superfície e vai lá aprofundar, vai lá pro inconsciente, tudo isso que eu tô falando faz muito mais sentido. E vocês começam a compreender que realmente a gente vai muito além dos julgamentos. É importante a saída além dos julgamentos, tá? Então vamos lá, vamos fazer. É muita informação, né, Miriam? Vamos fazer. Que bom que a Edna tá aprendendo muito. É isso, gente. Pega o que for que der conta, o que não der agora, joga pro universo. Se for para mim entender, que eu entenda. Quem sabe a gente tem mais opção aí de aprofundar depois. E na Semana da Mulher Próspera também eu vou trazer muita coisa, que é a raiz, o primeiro passo, que é você assumir o seu lugar de filha para assumir o lugar de mãe também, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um movimento? Respira. E solta. Respira. E solta. E respira. E solta. Olha para o seu filho agora. Se você tá aqui que não tem filho, né? Pode fazer o contrário, você sendo a filha, tá bom? Então olha para o seu filho agora e perceba a sensação que vem. Se vem já agora uma clareza e você já se coloca no seu lugar, ou se você ainda tem uma dor, uma culpa, perceba o que aconteceu. E aí você vai, que bom, Mari. E aí você vai observando a sua sensação, tá? Independente da sua situação, fala pro seu filho, filho, eu sinto muito. Eu sinto muito se em algum momento eu não estive no meu lugar. Eu sinto muito se eu não conseguir olhar para você de uma forma diferente. Eu sinto muito se eu quis impor para você os meus próprios padrões, os meus próprios caminhos. Eu sinto muito se eu interferir na sua relação com seu pai. Agora eu estou aqui, estou olhando para tudo isso. E no meu tempo eu vou colocando cada coisa no seu lugar. Eu sinto muito se eu projetei em você as minhas carências. Eu te garanto que a partir de agora eu começo a olhar para isso e organizar isso. A partir de agora eu quero estar aqui nesse lugar de ser a sua mãe. A sua mãe. A partir de agora eu assumo esse lugar. Eu não tinha percebido que a função de gerar a sua vida, de permitir a sua vida, só eu e o seu pai puderam fazer isso. Mesmo que você tenha se relacionado com a sua avó, com seu avô, outras pessoas estiveram cuidando de você, agora eu vejo que mesmo assim, quem é a mãe, quem é o pai, é eu e seu pai. E eu ocupo esse lugar agora, de quem gerou sua vida, de quem te deu algo que é impagável. Meu filho, a partir de hoje, eu abençoo você para suas escolhas.
que eu não pude ou que eu não posso fazer por você, eu abençoo para que você possa fazer por você agora. A partir de hoje, meu filho, independente do que aconteceu entre eu e o seu pai, eu permito que você tome a força do seu pai agora, sem que eu me sinta atraída por você. Uau! Eu permito que você tome a força do seu pai, sem que eu me sinta atraída por você. Eu sou a mãe e ele é o pai. Você vai ser igual a mim e você vai ser igual ao seu pai também. O que eu gosto ou deixo de gostar, isso tem a ver comigo e com ele. Você não precisa ficar no meio disso. Você é pequeno demais para a nossa história. Eu deixo com você o que é seu, que é o seu lugar de filho, e tomo de volta o lugar que é meu, que é o lugar de mãe. E permito que você viva a história que você precisa viver com seu pai. Porque em algum lugar você me escolheu como mãe e você escolheu o pai como pai. Então, se o seu pai também está em falta com você, é porque você também precisa disso para a sua caminhada, para a sua experiência. Respira, percebe se mudou alguma coisa, como é que você sente, percebe se o seu filho já mudou com você, o que você sente. E diz: filho, agora eu viro você para frente. Você não precisa mais virar para trás. Aqui atrás nós damos conta. Você pode trilhar o seu caminho e fazer as suas escolhas com a nossa força. Eu sempre estarei aqui. E quando você precisar, você pode vir até mim. Do contrário, eu fico aqui só abençoando você, confiando que você vai encontrar o que você precisa. E aí vai, eu te abençoo e te ilumine. Vai imaginando que ele vai dando passos para frente. Eu te abençoo e te ilumine. Muita luz, muito amor, que Deus abençoe e ilumine. Muita luz, muito amor. Imagina ele se realizando, vivendo as histórias dele, fazendo as escolhas, caindo, levantando, aprendendo a andar, caindo de novo, levantando, aprendendo a andar, e você abençoando, dando força, firmeza, confiando, dando para ele essa grande liberação e libertação também. E aí é isso, se olha com você como mãe agora, gratidão a essa mãe com medo de errar muitas vezes, com culpa, fez o melhor que podia ter feito e que agora está aqui para fazer ainda mais, assumindo o próprio lugar e dando lugar para quem tem o lugar, seja o pai, o sistema familiar, todos que pertencem. Que lindo, mulheres, todas, é libertador mesmo, né Miriam? Isso, Cristiana, dá uma leveza mesmo, liberação em avaliar sua fala. Gratidão, Maria Lúcia, me deu uma libertação em avaliar sua fala, fico muito feliz, gratidão. Eval, que bom que emocionou aí. A Mini, amada, gratidão, gratidão, meu amor, pela entrega. Tudo pode ser mais leve sempre, com certeza. Quando as coisas estão no lugar, são sempre mais leves. A Carol chorou, deixa eu chorar. Foi lindo, gratidão, libertador. Você não imagina o quanto tá me ajudando. Karina, vamos junto. Imagino, gente, vamos construindo isso. Muito lindo e emocionante, que delícia. Eu tava de frente e o outro de costas, olha aí, ó. Chorou a Salete, é isso, meus amores. 3 filhos, fiz aos 3 ao mesmo tempo, show! E você pode depois fazer individual, né? Também pode. Os 2 seguiram, que benção, chorando, é isso, gente. Faça muitas vezes, não muito profundo mesmo, né? Não precisa ser uma vez, mulheres. Podem fazer sempre, 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 tá? Dar o lugar de pai é fundamental. Tenho um casal de filho e fiz para os 2 ao mesmo tempo. Podia ser assim? Podia, ainda mais se deu certo a resposta que sim, tá, gente?
Sempre lembrem disso, que a gente não precisa de a comprovação externa. Se deu resultado, a gente já sabe que é o caminho certo. Ah, que bom, emocionada aqui. Gratidão por tanta contribuição. Ô, Cidinha, sua linda. Gratidão por acompanhar sempre, né? Hoje é um dia especial, 50 mil seguidores, que lindo. 50 mil pessoas dizendo sim para sua transformação, né? Vendo os vídeos, participando, fazendo exercício. A gente sabe que nem todos participam, mas se tá tendo esse movimento é porque muitos já estão participando. Então eu sou muito grata, muito. Gratidão pela manhã e agora também. Você tem me ajudado muito. Ô, Carol! Um beijo, gente. Gratidão a tudo isso. Vão compartilhando para que outras pessoas sintam essa libertação. Já vão fazer essa rede, assim, uma rede de levar boas notícias, né? De trazer aí uma expansão, fortalecer a gente enquanto pessoa, enquanto humanidade, a nossa contribuição social. Então, vamos juntos. Esse é o meu pedido para vocês. Nosso equilíbrio de troca aí é para curtir, divulgar, compartilhar, porque eu tenho certeza que só vai fazer bem, tá bom, meus amores? Um beijo. Quem não tá no Telegram, bora pra lá pro Telegram. Quem não tá ainda inscrita na Semana da Mulher Próspera, destravando sua vida, vocês já viram que tem caminho para destravar. Imagina se a gente consegue pegar uma sequência, que é a minha proposta, lá na Semana da Mulher Próspera, né? Então, segunda-feira começa, do dia 1 ao dia 8, a gente tá aí firme e forte nessa semana, tá bom? Ah, brilhante, iluminada, levando luz e recebendo luz de vocês. Gratidão, meus amores. Até amanhã às 7h37 com mais conteúdos para vocês. Beijo, fui!